Oi, chegou a hora da gente montar o mecanismo do jogo e a gente poder ter disputa de decks de cartas com a máquina. E com isso a gente vai praticar bastante Arrays, For e If. E eu tô bastante animado porque a gente vai ter muitas cartas novas. A gente pegou inspiração em algumas das que vocês trouxeram pra gente. Então vamos lá com a Rafaela e com o Guilherme. Oi, Rafaela, Guilherme. Olá, gente. E aí, pessoal, beleza? Vocês sobreviveram? Todo mundo sobreviveu da aula de ontem? Estamos vivos. Então, vamos lá. Quero ver o que a gente vai fazer, qual que é o objetivo, qual que é a mecânica do jogo. Hoje a gente já sabe como que vai aparecer na tela com a carta do jogador, a carta da máquina, depois também pra gente comparar a pontuação. Só que o Super Trunfo, ele não é feito de 3 cartas, então a gente agora vai montar mais cartas para poder utilizar e um sisteminha para poder ir tirando as cartas que já foram usadas. Vocês vão ver, mas vai estar muito legal. Então vamos lá. Então vamos começar o nosso jogo, né? Nessa aula a gente vai fazer algo um pouco diferente. Como a Rafa disse, a gente tinha 3 cartas na aula passada. O que a gente fez? A gente tem um link da imersão da aula 9, que eu vou fazer um fork, e esse link, ele possui mais cartas. Então tem a carta do Paula, da Rafa, a minha, a gente tem uma carta do LoL, uma carta do Naruto, o Harry Potter, o Batman, a Capitã Marvel. Ou seja, a gente tem 8 cartas agora nesse jogo. Vou realizar o fork para minha conta, já estou logado aqui na minha conta, então vou fazer aqui um fork. E a gente vai criar, então, uma forma de conseguir jogar todas as cartas, né? E verificar pontos tanto para mim como para a máquina também, beleza? Então, qual é a ideia? Vamos observar o nosso código JavaScript, o que a gente tem e o que a gente pode fazer para conseguir criar esse cenário de jogo. Primeiro ponto importante. Tá vendo que aqui a gente tem a carta do Paulo e tem esse símbolo? A gente pode minimizar isso daqui para ficar só de fato com o código que a gente precisa. Então vamos minimizar aqui essas cartas para a gente ganhar um espaço. A gente pode fazer o mesmo para as nossas funções também. A gente vai fazer o mesmo aqui. Vou fazer o mesmo para todo mundo aqui. A gente vai usando só quem a gente precisa na nossa aplicação. Então, como eu havia falado, a gente tem 8 cartas. No Super Trunfo real, no jogo de carta, quando existe o duelo entre 2 cartas e alguém ganha, essa pessoa pega a carta ganha, né? Fica com a carta dela e ganha a mais uma carta, a carta que estava no duelo. No nosso jogo, para não ficar tão complexo isso, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui o nosso botão de sortear carta. Quando eu clicar, ele vai sortear uma dessas 8 cartas para mim e outra para a máquina, como a gente já havia feito. Só que depois que ele realiza esse sorteio e depois que existe o duelo ali, a competição, o que a gente vai fazer? A gente vai remover, vai tirar essas 2 cartas do jogo. Observa que a gente tem uma variável chamada cartas, onde todas as cartas estão ali. Então a gente vai entender como que a gente tira um elemento da lista e lá no finalzinho do nosso código a gente tem um botão aqui de jogar, desabilitado, e um botão próxima rodada. Quando a gente clicar em próxima rodada, a gente limpa a tela, faz um novo sorteio. Depois que a gente joga, a gente tira essas 2 cartas também, beleza? Então, vamos começar. Primeira coisa, para a gente conseguir ter um vencedor, a gente precisa verificar os pontos, né? Então, no basquete, no beisebol, futebol, no LoL, qualquer jogo que a gente tem ali uma quantidade de pontos conforme os objetivos que a gente vai alcançando. Então, eu vou criar 2 variáveis. Deixa eu colocar aqui para o lado só para a gente conseguir ver melhor. Beleza? Aqui embaixo do 8, eu vou criar 2 variáveis. Uma variável que eu vou armazenar os pontos do jogador, então vou chamar de pontos jogador, e eu vou começar os pontos do jogador com 0. E outra variável que eu vou chamar de pontos máquina, igual a 0. Beleza. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, Rafa, você consegue me ajudar? Como que a gente pode pensar nessa questão dos pontos, nessa atualização dos pontos na tela também? Com certeza. O que a gente pode fazer, na verdade, é um sistema de placar. Esse placar, ele vai mostrando automaticamente quantos pontos o jogador tem e quantos a máquina vai tendo. Então, a gente pode criar uma função que pode ser chamada de atualiza placar. Pode criar aí uma function atualiza placar, e dentro dela a gente vai colocar lá na nossa tela já, usando aquele getElementById que já existe no nosso HTML. Eu vou colocar aqui uma variável div_placar igual a document.getElementById. Boa. E a gente vai utilizar o ID placar, que já está no nosso HTML. Então, posso olhar? Pode mostrar. Pode mostrar? Então, deixa eu ver aqui, scrollando. Aqui, a gente tem um placar na linha. Eu nem vou tentar selecionar, eu vou tentar selecionar devagar. Consegui, galera, olha aí. Então, aqui, ó, div placar.
Beleza. Então a gente pegou essa div e agora o que a gente faz? Então agora a gente vai fazer uma nova variável, que vai ser o HTML, e é onde a gente vai colocar as nossas variáveis para poder aparecer na tela. Então, primeiro a gente vai concatenar um texto que vai ser, entre aspas, jogador, dá um espaço, vai somar com o pontos jogador, que é a variável de pontos que a gente acabou de criar, vai somar com, entre aspas, uma barra, né, para ficar o número aqui, a barra, o outro número. Beleza. Vai somar agora com o pontos máquina. Pontos máquina. Mais o texto agora, dá um espacinho e coloca o máquina. Beleza. Pode dar um espaço antes, no começo ali, da palavra máquina, que eu acho que vai ficar mais legal. Beleza. E aí agora, para a gente poder inserir no nosso HTML, a gente vai pôr o nosso inner HTML. Então vai ser o div placar, que é a variável que a gente está utilizando, ponto inner HTML, igual HTML. Beleza. Então, será que a gente já consegue ver isso na tela? vamos testar. Acho Beleza. bem válido. Uma coisa, a gente criou os pontos, criou essa função que atualiza o placar. Só que quando que ela é executada? A gente ainda não chamou, a gente tem que chamar embaixo aí das variáveis. Ah, boa. Pode colocar um atualiza placar. É por isso que às vezes a gente chama antes de começar a criar a função. Coloca o atualiza placar, perfeito. Ele não tem parâmetro, não tem nada, então é só chamar dessa forma. Pode salvar e rodar. Vamos ver. Então, rodei aqui. E temos aqui o placar. Só que legal. Maravilha, lindo. Top. Perfeito. Só que ainda tá 0-0, né? Tá fixo ali. Isso que eu ia perguntar, né? O placar 0-0 não faz sentido, né? A gente precisa, conforme a gente faz a comparação dos meus pontos com os pontos da máquina, né? A gente vai somando, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, tem que ser mais automático, né? O negócio, não ficar só 0-0 e tendo que mudar dentro do JavaScript. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai atualizar o placar, a gente vai atribuir, né, um ponto para o jogador, um ponto para a máquina, quando o jogo de fato acontece, né? Então, lá na nossa função jogar, a gente tem aqui alguns valores, né? Então, olha só, se a carta do jogador for maior que a carta da máquina, né, o atributo, aqui o jogador fez um ponto, é isso, Rafa? Exatamente. Beleza. Então, eu pego a variável pontos jogador e posso dar aqui o mais. Tá bom? Perfeito. Aí ele Nesse caso, só lembrando, né, que na aula 6 a gente tinha feito um sistema de pontuação, de placar, mas a gente não está utilizando o mesmo sistema. Naquele sistema, a vitória valia 3 pontos, o empate valia 1. Aqui a gente só vai fazer de vitórias e derrotas. Então, só para vocês não se confundirem. Boa, legal. E aqui também, no pontos, aqui quando a carta do jogador for menor, né, que a máquina venceu, a gente vai pegar o pontos máquina mais. E quando empata, de fato, ninguém venceu, né? Não tem ponto para ninguém. Isso, lembrando que é uma regra nossa. Se você quiser personalizar isso daqui, se empatar, perde ponto, se quem ganha 5 pontos, tá? A gente pode fazer essa alteração, beleza? Exato. Eu acho que aqui foi, Rafa, tá certinho? Tudo certinho. Vamos testar? Vamos. Então vamos lá. Salvei. Rodando. Eu vou esperar sempre colocar aqui do lado, que carrega aqui esse waiting. Beleza, acho que fez sentido. Vou sortear a carta da máquina. Sorteou o Lord Darth Vader. Pessoal, ele tá com esse visual porque eu tô com um super zoom aqui pra gente conseguir enxergar melhor. Mas se eu voltar aqui e deixar em 100, ele fica certinho. A gente tem aqui o jogar. Ele fala que empatou. Eu não selecionei nenhuma opção e cliquei no jogar sem querer. E ele deu aqui que empatou. O computador não soube qual era o atributo que ele ia comparar. E depois tem algo interessante. Depois que empata, esse botão tinha que estar habilitado, né? Exatamente. Porque se eu tentar jogar agora, vou colocar... Deixa eu ver aqui um que eu vou ganhar. Vou ganhar da carta... Não, vou deixar o Paulo ganhar dessa vez. Deixa eu ver, magia 88. O Paulo não consegue ganhar, essa carta do Ceia de Pegasus não ganha do Darth Vader. Então vou colocar para empatar. Pode ser, Paulo? Empatou, pelo menos. Então, joguei. Não tá indo. O jogo, de fato, travou aqui, parou tudo. Rafa, a gente precisa de resolver 2 problemas agora. A gente precisa, quando clica em jogar, desabilitar esse nosso função jogar, assim como a gente fez com o botão de sortear, e habilitar, né, e criar uma forma de conseguir ir para a próxima rodada. Como que a gente faz isso?
A gente vai usar da mesma forma que a gente também já tinha visto aquele disabled, né? Que ele podia ser false ou true. E o disabled significa desabilitado. Então a gente já tem no nosso HTML definido esses dois botões, que vai ser o botão próxima rodada e o botão jogar. E agora a gente vai brincar com eles aqui dentro da nossa função jogar. Pode aí abrir a função só para a gente dar uma olhada. Beleza. A gente vai colocar, ao final de cada jogada, a gente vai desabilitar o botão jogar. Então, a gente, para fazer isso, coloca um document. Onde que eu ponho aqui? Posso pôr aqui embaixo? Pode ser embaixo disso, isso. Beleza. Exato. Então, document. Document.getElementById, entre parênteses, entre aspas, btn jogar, que é o ID que a gente colocou lá no nosso HTML para o botão de jogar. Beleza. Ponto disabled. Beleza. E agora a gente vai deixar ele true, né? No final da jogada, a gente desabilita. Então, ele vai ser verdadeiro. Além disso, a gente também vai colocar que o botão da próxima rodada, ele vai ser false. A gente vai habilitar esse botão. Então, vai ser a mesma coisa. Document.getElementById. A gente vai colocar o btn próxima rodada. Ponto disabled. E vai ser false. Ele vai estar habilitado. Legal. Então aqui o disabled ele está desabilitado. Quando a gente coloca verdadeiro, ele está desabilitado. Nesse caso, o botão próxima rodada está desabilitado? Não. Não é verdade, é falso. Aí ele vai ficar habilitado. Beleza, vamos só ver isso acontecendo? Eu vou salvar. Então a gente não vai se preocupar tanto com a lógica do jogo por enquanto. A gente quer ver essa sequência dos botões do nosso jogo sendo habilitado ou desabilitado. Tirei o zoom aqui só para a gente visualizar melhor. Ceia de Pégaso, selecionei magia. Quando eu der um jogar, beleza, deu certo. Ele desabilitou o botão jogar, o botão sortear a carta está desabilitado. Ele falou que eu venci, ele não somou um ponto ainda, a gente já vai ver isso. E tem aqui um botão próxima rodada. Então, se eu clico aqui no próxima rodada, a gente recebe um erro no console. Por quê? Ele fala que próxima rodada não foi definido, a gente não criou ainda, né, essa função. Né? Mas o ponto já era para somar ou ainda não? Aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Vamos observar. Dá um Ctrl mais aí pra gente. A gente tem aqui, ó, ponto jogador mais e o ponto jogador... Não, a gente precisa fazer uma função para atualizar o placar. Boa. Gente não tem ainda uma função que vai atualizar. Não, e olha só, na verdade, essa função que atualiza o placar, eu poderia chamar ela depois, de novo, ali embaixo, depois que a gente tem a rodada. Vou fazer isso, então. Vou chamar. Exatamente. O atualiza o placar aqui, ó. Depois que a gente faz essa verificação, vou chamar atualiza o placar. Se bem que no jogar não, eu acho que ele faz mais sentido. Olha que interessante aqui, ó, análise de código, né? Eu acho que talvez ele faça mais sentido na não, acho que é aqui mesmo, faz mais sentido. Eu pensei alto. No final do jogo. Poderia ser, ou quando eu der próxima rodada, ele atualiza o placar e já mostra. Talvez. Vamos ver. Aí eu acho que vai de quem faz o jogo também. Se vocês acham que é melhor mostrar o placar na hora de fazer uma segunda rodada, se não, pode atualizar antes mesmo, quando terminar essa primeira. Beleza. Vamos fazer um teste. Sorteei. Darth Vader, magia, joguei 0-0 e ele deu empate aqui. Puxa vida, era bem... O único que dá empate ali, eu consegui dar um empate. Vamos lá de novo, peraí, pessoal. Vamos rodar mais uma vez. Carregou, beleza. Sortear a carta. Vou colocar defesa aqui e dar um jogar. E veio o Darth Vader, eu perdi e somou um ponto para a máquina. Nosso placar tá beleza, era isso mesmo. Então agora tá atualizando certinho. Porém... temos um problema ainda, né? O nosso jogo, ele tá um pouco infinito, né? A gente pode ficar jogando eternamente com todas as cartas que tem. E normalmente, na realidade, a gente joga apenas com as cartas que vão saindo. Quando a gente perde, a gente, na verdade, perde cartas, né? Então, eu acho que a gente podia também fazer essa lógica pro nosso super trunfo, que eu acho que vai ficar bem legal. Por mais que vocês adicionem quantas cartas vocês quiserem, elas deveriam ser finitas, né? Deveriam ir saindo dos blocos, né? Então, para isso, eu acho que a gente podia criar, na verdade, uma função que vai atualizar a quantidade de cartas, que, na verdade, ela vai tirando a quantidade de cartas. Se a gente for escolhendo uma carta, a gente vai tirando as que vão sendo jogadas para a gente não jogar novamente. Então, pode já chamar essa função, atualiza a quantidade de cartas, logo embaixo do atualiza placar.
Beleza. E a gente cria essa funçãozinha. Vai ser function, atualiza a quantidade de cartas, sem nenhum parâmetro, pode abrir chaves. A gente vai criar uma variável div quantidade de cartas. Bom, var div quantidade de cartas. Quantidade de cartas. É quantidade de cartas, sem o D no meio. Sem o D? Beleza. Eu acho que fica mais legal. Quantidade de cartas, tá bom. Igual é document.getElementById. Porque, como sempre, já temos no nosso HTML esse identificador de quantidade de cartas. Tá aqui, né? Exatamente. Embaixo do placar, né? Embaixo do placar, a gente vai atualizar essa quantidade de cartas. Beleza. Então, é quantidade traço cartas, o nosso identificador. Traço cartas. Beleza. A gente vai, então, criar a nossa variável HTML, que vai ser o texto quantidade de cartas no jogo. Quantidade de cartas no jogo. 2 pontos. Dá um espaço, é bom, né? dar um espaço, Beleza. Aí você concatena, soma com a variável cartas.length, que é aquele... O length é o tamanho, né, do nosso array. Beleza. Então, agora a única coisa que falta é a gente colocar no HTML. Então, vai ser div quantidade de cartas, que foi a variável que criamos, ponto inner HTML, e vai ser atribuído o nosso HTML. Legal. Exatamente. A gente já consegue ver isso na tela? Vamos testar. Quantidade de cartas. A gente já está chamando. Beleza. Salvou. Vamos salvar. Vou tirar o zoom aqui, só para a gente visualizar melhor, senão vai ficar tudo maluco aqui. Beleza. Rodei aqui, vamos ver. Olha só que legal, quantidade de cartas no jogo. Acho que eu posso tirar esses 2 pontos, né? Eu deixei os 2 pontos. Ou deixa. Ele tá aqui com undefined, porque a gente não fez nenhum sorteio ainda, né? Exatamente. Quando eu faço o sorteio... Não, ele continuou com undefined. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente não está... A gente colocou dentro de um array cartas. Vê aí se a gente tá com array cartas. Cartas. Isso é estranho, então. Cartas. Eu escrevi cartas ou carta? Cartas, tá certo. O length tá escrito certo, galera? Eu sempre erro isso. Não, eu acho que não. É o T antes do H. GTH. Pessoal. É isso mesmo. Então vamos lá. O T antes do H. Mano, isso aqui, essa palavra... Erro de escrita faz parte. Essa palavra... É o length e o widget também. São 2 palavras que sempre confundem. A minha motivação para estudar back-end é a palavra length. Nossa, Rafa, eu nem rodei. Eu só rodei o jogo e já tá mostrando aqui, ó. 8. Exatamente o número de cartas que a gente tem no jogo, ó. Exatamente. Ficou legal. Ficou bem bacana isso, ó. 8 cartas ali na array, quantidade de cartas 8. Perfeito. Só que agora falta a gente, de fato, ir tirando, né? A gente não fez lógica nenhuma para quando a gente sortear uma carta, tirar. A gente apenas está fazendo a atualização da quantidade de cartas que a gente ainda tem. Então, já quer fazer isso? Vamos fazer isso, Gui? Vamos. Boa, legal. Beleza. Então, no momento que a gente faz o sorteio das nossas cartas, a gente já pode ir tirando as cartas. O que acontece? Pode abrir aí a função para a gente dar uma olhada. Primeiro, a gente estava fazendo o sorteio da carta do jogador, e aí, da máquina, perdão, e a gente estava já direto atribuindo o número que desse para a carta da máquina. Depois a gente fazia o sorteio da carta do jogador, e se fosse igual, esse while serve para caso a carta do jogador tenha o mesmo número da carta da máquina, ele vai continuar rodando, ele vai continuar fazendo esse sorteio até dar um diferente. Só que, nesse caso, a gente vai querer já começar a retirar cartas dentro do nosso array. Então, a gente não vai precisar mais do nosso while. Por quê? Se a gente fizer primeiro o nosso sorteio da carta da máquina e já tirar a carta da máquina logo que a gente fizer o sorteio, não vai ter chance de a gente pegar a mesma carta para o jogador. Então, a gente não vai precisar desse while. Beleza. A gente pode retirar esse while. Só que agora a gente precisa fazer essa lógica de retirar as cartas. Então, para isso, a gente pode utilizar o cartas é o nosso array, .splice, que é um método que a gente vai chamar para poder retirar
o elemento em questão. E aí, esse método, ele recebe 2 parâmetros. Lembra que quando a gente falou de função com parâmetros, a gente colocava dentro dos nossos parênteses informações que a gente queria que aquela função recebesse para poder utilizar. Esse método splice, a gente não tem acesso a ele é do JavaScript mesmo. Beleza. Então, a gente só aceita dessa forma e a gente sabe que ele precisa de 2 parâmetros para ele poder funcionar. Lá no código JavaScript, que é deles mesmo, a gente tem que mandar esses 2 parâmetros. E o primeiro dos parâmetros vai ser o índice do nosso array, que a gente vai querer retirar. E o índice, lembrem que vai ser aquele 0, 1, 2, 3, 4, 5... a posição onde a nossa carta estiver. Então, o Gui mostrou aqui. A gente tem comentado já que o primeiro elemento vai ser no índice 0, o segundo vai ser no índice 1, e assim por diante. Então, quando a gente for fazer o splice, a gente vai ter que colocar dentro dos parênteses esse número, só que esse número. Então, pode colocar. Na verdade, quando a gente está... Então, como a gente já está aqui dentro da função e esse número ele já vai ser chamado de outra forma, vai ser o número carta-máquina, que já foi sorteado ali. Se você for olhar, o número carta-máquina, na verdade, foi sorteado, e aí ele é o índice que a gente vai retirar. Então, ele vai ser o primeiro parâmetro para o nosso cartas.splice, e o segundo parâmetro vai ser quantos elementos a gente quer que retire a partir dele. Que nesse caso vai ser 1. Se fosse 2, a gente ia tirar a posição que é atual, que é esse número carta-máquina, que, por exemplo, pode ter sido 3. Se a gente entrasse com o 2, ele ia tirar o 3 e o 4. E isso não é o que a gente quer fazer. Isso. Então, eu acho que dá para entender mais ou menos o que a gente está fazendo aqui para poder retirar essa carta. E aí, embaixo, quando a gente for fazer o sorteio da carta do jogador, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente também vai fazer esse splice e retirar o número da carta do jogador. Boa. E eu já peguei uma coisa aqui, Rafa, que a gente fez. Olha só, cartas.splice, splice, beleza? Aí eu vou tirar aqui número carta jogador, vírgula 1, que é um elemento. A gente está sorteando sempre 3 cartas, porque aqui a gente deixou fixo que a gente tinha 3. Seria interessante a gente deixasse aqui o tamanho da quantidade de cartas que a gente tem, né? Perfeito. Então, que no caso... cartas. Me ajudem aí, galera. Len, G, o T antes do H. Exato. Tá certo, gente? Cartas tá aqui. Certo. Beleza? Então, aqui a mesma coisa. Beleza. Então, só para ver se entendi. Ele sorteia um número para a carta, que vai ser esse índice aqui. Quando ele faz esse sorteio, ele pega lá do nosso bolo de cartas o índice, que é aqui, o índice 1, que é a carta da Rafa. Aí ele atribui a carta da máquina, essa carta da Rafa, como se a gente tivesse feito uma cópia desse objeto para essa variável, carta máquina. E depois, lá do bolinho da carta da máquina, a gente fala assim, olha, tira esse elemento com índice carta da Rafa. Aí ele vai tirar isso aqui. Nesse momento que ele tira, a carta do Paulo é o 0, a carta do Gui é o 1, a carta LOL 2 e assim por diante. É isso, né, Rafa? Exatamente. Beleza, fez sentido. Então, de fato, a gente não precisava do while para fazer aquela verificação para não cair na mesma carta, né? Exatamente. Beleza. E agora, o que a gente precisa fazer também? Agora a gente poderia fazer um botão para gerenciar as rodadas, né? Para a gente poder, quando clicar em próxima rodada, realmente a gente ir para a próxima rodada. Isso a gente não ainda fez, a gente não desenvolveu. Então vamos fazer isso. Só lembrando, pode falar, Paulo. Até procurando aqui, esse nome splice é tão complicado. Tem linguagens de programação para você remover o elemento que está na posição 5, chama cartas.remove 5. No JavaScript não é, por uma questão de tradução e etc e tal. Não sei se tem alguma novidade. Mas, então também tem isso, né? Vocês viram que a gente usou o push para colocar coisas lá atrás. E o para remover não tá tão bonitinho, né? O push se empurra, e aí para remover, até tem pop, né? Deve ter pop, mas serve para outra coisa. Não pega, não remove qualquer elemento. Pop então, tira do último. Remove o do último. Isso a gente costuma chamar de API, né? API as pessoas costumam falar. Quais são as funçõezinhas que já estão prontas que eu posso usar. Não é bem isso, tá? Mas acho que essa é uma forma ilustrativa. A API, então, do JavaScript para trabalhar com array, a Rafaela ensinou aqui pra gente o splice, tá bem? Que eu também, como não sou um cara do JavaScript, eu sempre tenho que procurar. Mas quem trabalha com JavaScript
Isso é óbvio, é trivial, porque é o tempo inteiro usando isso. Então, com o tempo, os comandinhos, que na verdade são métodos dos objetos, você começa a ganhar também alguma intimidade. Ou você vai procurar na documentação, como a gente já fez aqui algumas vezes. É isso aí. Exatamente. Bora lá, Rafa, então? Bora, vamos criar então uma função próxima rodada, né? Isso. Se a gente observar no HTML, esse botão que está aqui, ó, ele já tem um on-click próxima rodada. É só a gente copiar esse nomezinho aqui, né, e criar uma função exatamente com esse nome. Eu vou criar ela aqui embaixo. Uma coisa que eu não sei se ficou muito claro para vocês é que tem vezes que a gente chama as funções no nosso código JavaScript, que nem ali em cima a gente colocou atualiza placar, atualiza a quantidade de cartas, e tem vezes que a gente chama da mesma forma essas funções lá no onClick dentro do HTML. É exatamente a mesma coisa. A diferença é que quando a gente chama no JavaScript, ele já vai rodar diretamente com o nosso código. No HTML, quando a gente está com o botão onClick, no momento que você clicar. Então, é como se só fosse chamada essa função, na verdade, é exatamente isso. Essa função ela é chamada apenas quando a gente clica, só para vocês não confundirem. Aí a gente vai criar com o mesmo nome que já existe ali no nosso onClick, essa função próxima rodada. Uhum. A gente pode até fazer um console aqui, .log, né? A gente já passou por esse cenário, então eu vou colocar aqui, ó, clicou no botão próxima rodada. Vou salvar só para a gente visualizar esse cenário, né? Então a gente vai fazer aqui uma rodada, vai clicar nesse botão e vai verificar o que acontece. Vou deixar o meu console aberto, depois a gente tem que tirar essas mensagens do console, as cartas que ficam aparecendo ali. Então vamos lá, só para deixar limpo aqui, ó. Vou tirar o zoom, sortear uma carta, Bulbasauro, vou colocar a defesa dele, vou dar um jogar. E a outra carta foi o Harry Potter. Beleza, a defesa do Harry Potter é menor, eu venci o jogo, e a gente tem aqui o botão próxima rodada. Quando eu clico nele, se a gente abre o nosso console, tá aqui, ó, clicou no botão próxima rodada. Beleza, tá chamando esse botão, mas não é o comportamento que a gente quer, né? Clica no botão próxima rodada e, de repente, só aparece no console uma mensagem. Não é bem isso, né? Na verdade, exato. O que a gente precisa fazer nesse botão, Rafa, é alguma coisa assim. Quando clica no botão próxima rodada, a gente limpa as cartas que estão na tela, como se o jogo tivesse começado, né? Como se a gente estivesse iniciando o jogo, né? Exatamente. É limpar tudo, mas manter lá o placar e as coisas que realmente a gente tem que levar para a próxima rodada. Tem que habilitar uns botões, desabilitar outros, então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Para começar, eu acho que a gente pode pegar, deixa eu dar uma olhada na div que tem as cartas, né? Então a gente tem esse div cartas aqui, ó. A gente podia pegar essa div cartas e limpar essas cartas, né? Então vamos lá. Para a gente pegar aquela div, então eu vou criar aqui var div cartas, vai ser igual a document.getElementById, entre parênteses e entre aspas simples, cartas. Legal, a gente pegou aquela div. A gente precisa limpar essa div agora. Geralmente a gente fez o oposto, né, Rafa? A gente tem um valor no JavaScript importante, alguma imagem ou algum texto, e a gente quer mandar para a tela, para ser exibido. Exato. Nesse caso, a gente quer fazer o oposto, a gente quer limpar, né, as informações. Então, exatamente. Eu vou pegar essa div cartas e vou fazer direto nela um inner HTML, vai ser igual ao quê? Ele precisa ser idêntico ao ID de quando a gente começa, né, com as propriedades que a gente começa. Então aqui provavelmente vai ser um código um pouco mágico, né, Rafa? Você me ajuda nesse código? Eu ajudo, sim. A gente vai utilizar aquela crase que a gente já tinha utilizado na outra vez, e é só para vocês não se assustarem. A gente vai escrever agora as divs em HTML, então pode colocar as duas crases. Dentro a gente já coloca a tag div, a gente vai colocar o ID dela, entre aspas, carta-jogador. Beleza. A classe dela, aí mesmo, classe vai ser carta, entre aspas também. Uhum. E a gente já pode aí fechar a div. Agora a gente vai abrir uma segunda div, que vai ser a da carta da máquina. Pode abrir com a tag div do HTML. Agora o ID dela vai ser carta máquina. Sim, né? Traço máquina. Uhum. Beleza. E a class vai ser carta também. E agora pode fechar a div no final.
A div. Pessoal, isso ficou em uma linha só. Vou tirar o zoom aqui para mostrar que isso daqui está em uma linha. Ele só está mandando depois para outro. Ficou pequenininho aqui, ó. Deixa eu ir dando, aumentando. Beleza. Acho que aqui dá para enxergar melhor. Beleza. Dessa forma a gente limpa, né? A gente tirou aquelas cartas do jogo e colocou divs novas, né? Divs vazias. A gente sobrescreveu, né? Beleza. E o que a gente faz agora, Rafa? Agora a gente pode fazer os botões, né? Pode alterar se eles estão habilitados ou não. Então, primeiramente, o que a gente precisa, antes de tudo, quando a gente vai começar um novo jogo, é habilitar o nosso botão de sortear, que vai ser a primeira ação que a gente vai tomar. Então, a gente pode escrever o document.get element by ID. Aí a gente vai pôr entre parênteses, entre aspas, btn sortear. Sortear, beleza. Ponto disabled. É igual a false. Nesse caso, ele não vai estar desabilitado. Beleza. Agora, o próximo botão, o botão de jogar, ele vai estar desabilitado. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Document.getElementById, btn jogar, ponto disabled, igual a true. Beleza. E o último, que vai ser o botão da próxima rodada, ele também vai estar desabilitado. Vai ser document.getElementById, btn próxima rodada, ponto disabled, igual a true. Certo. Então, agora o que a gente precisa fazer é criar uma variável para também exibir o nosso resultado na tela. Então, pode criar aí var div resultado. Beleza. Vai ser igual a document.getElementById, entre parênteses, entre aspas, resultado, que é o identificador que já existe no nosso HTML. E agora a gente só vai colocar com o inner HTML na nossa tela. Então vai ser div resultado ponto inner HTML é igual a, entre aspas, vazio. Beleza. Esse daqui, né, Rafa, é aquele venceu, empate. Exato. A gente tá limpando eles, né? A gente tá deixando ele totalmente vazio, né? Sem nada, em branco. Beleza. Vamos testar? Vamos. Então vamos lá. Vou tirar o zoom aqui para ficar bonito, para a gente conseguir ver bem certinho as cartas. Rodando. Caramba, tô empolgado, hein? Vamos ver, vamos ver. Então, beleza, ó, 8 cartas no jogo, 0-0. Sorteou, veio a Caitlyn. A Caitlyn é do LoL, né? Sim. Do LoL. Na verdade, aqui tá ela é hiper poderosa no ataque, né? O ataque dela é absurdo. Tem que ser, né? Então, beleza. Selecionei o ataque, eu quero ganhar. Quando eu dou aqui um jogar, eu ganhei da Capitã Marvel. Beleza, venceu. Vamos ver aqui o ponto. Ele somou um ponto para mim. Eu vou colocar a próxima rodada. Ele limpou, aqui ele venceu, que estava na tela, limpou as cartas. Fazer o sorteio de uma nova carta. E aqui ele não mostrou pra gente essa quantidade de cartas no jogo, mas ele removeu. Por quê? Porque a gente chama essa função quando a gente exibe, quando a gente executa, aqui ó, atualiza a quantidade de cartas, mas a gente precisa atualizar depois também que os pontos são chamados, né? Depois que a gente faz o cálculo. Exato. Então, onde que a gente faz isso aqui, né? Na nossa função jogar, a gente atualiza o placar, exibe a carta da máquina e atualiza a quantidade de cartas. Perfeito. Salvando aqui, voltando. Deixa eu minimizar aqui a função só para o nosso código ficar bem bonitinho aqui. Beleza. Salvei, executando mais uma vez aqui. Depois a gente vai tirar as mensagens do console também, tá? Pra gente não esquecer. Sorteei. Vader, aí sim, hein? Magia 90. Vamos lá, Vader. Jogou. Vixe, magia, coitado do Bulbasauro, fraquinho. Não conseguiu. Vencemos, vamos ver aqui. 1-0, 6 cartas, já atualizou pra gente. Beleza. Ótimo. Próxima rodada. Sorteou a carta. Veio aqui o Naruto. Boa. Magia 100. Vamos ganhar? Vamos ganhar? Magia 100. Vou dar um jogar. E o Seiya de Pegasus magia 90. Venci também. Então vamos ver aqui se os valores 2-0 e a gente só tem 4 cartas no jogo. Próxima rodada. Então a gente vai dar um sortear. Tem aqui o Batman. Ataque 90. Nossa, dando um pau na máquina aqui. Vamos lá. Joguei Harry Potter 70. Aí sim. Vamos lá. O placar atualizou 3-0. Vamos para a última rodada.
Última rodada, sorteou a carta, a Caitlyn. Vou perder essa para deixar o ponto de misericórdia da máquina. Vou jogar. Puxa, eu ganhei também, que a magia era... Mas é que essa magia da Capitã Marvel com 0, vocês erraram ali no código. A gente pode arrumar isso daqui. Beleza. Rafa, aqui a gente tem um problema. Não temos mais cartas no jogo e apareceu aqui o próxima rodada. Se eu clico próxima rodada, ele limpa tudo e acaba aqui, ó. Ficou jogador 4-0 na máquina. De alguma forma, a gente precisa indicar que a gente não vem para essa função, não vai fazer essa chamada do próxima rodada, né? Eu acredito que isso acontece aqui na nossa função de jogar. Então, de alguma forma, a gente precisa parar o jogo. A gente não pode chamar o atualiza placar, exibe carta da máquina, quantidade de vitórias, se o número de cartas for igual a 0, né? Perfeito. Então a gente pode fazer uma condição aí, né? Beleza. Podemos Vamos criar. lá, então. Eu acho que pode ser em cima aí de vir resultado. Deixa eu dar um zoom aqui. Antes de aparecer o botão, tal, a gente pode fazer legal. essa condição. Tá bom. Ali embaixo desses últimos, isso. A gente pode criar uma nova condição com o if. A gente pode utilizar aqui, se as cartas, o tamanho da carta for igual a 0, a gente vai avisar que acabou o jogo, né? Que tem que avisar para a pessoa de que de alguma forma acabou. Então a gente dá o igual, que é o de comparação igual a 0. Aí dentro disso, a gente coloca um alert. Agora a gente pode dar um alert, né, para o usuário, para ele ter certeza que acabou o jogo, e vai escrever fim de jogo. Beleza. E se não for, né? E se não for, se a gente ainda não tiver com as cartas vazias, né, o tamanho da carta 0, a gente vai... executar todo esse carinha, né? Não, a gente vai, na verdade, fazer o document.getElementById, a gente vai habilitar o próxima rodada. Esse carinha, ele vai acontecer de qualquer jeito, porque o alert, ele vai parar o jogo. Tá, peraí, deixa eu só ter certeza aqui agora do finalzinho. Puxa, vai acabar com chave de ouro. Então, na última rodada, a gente deixa o próxima rodada, a gente exibe o alerta e deixa o próximo... Não, é que no if a gente vai dar um alerta fim de jogo e aí a gente vai criar outros ifs aí dentro. Só que primeiro a gente vai fechar essa condição para não confundir eles. Tá. Aí, se a carta tiver vazia, a gente acaba o jogo. Se não, a gente vai habilitar o botão de próxima rodada. Ah, tá. Então aqui, eu já posso pegar esse botão? Pode pegar esse botão. Document.getElementById, aí é o btn próxima rodada, ponto disabled, igual a false. Beleza. Exatamente. Pode tirar ele daí de baixo, né? A gente tinha colocado ele aí fora da lógica, pode apagar essa linha. Tá. Exatamente. Só que assim, a gente também gostaria de mostrar no final do jogo quem que ganhou, né? Não apenas falar, olha, fim de jogo, acabou, não sei o quê. A gente pode também, então, colocar depois desse alert uma outra condição, que vai ser, se o jogador tiver mais pontos que a máquina, a gente vai mostrar na tela que o resultado final, o jogador venceu. Se não, a gente vai mostrar que a máquina venceu. Então, embaixo aí desse if, uma coisa que eu acho que... Eu não sei se não me lembro se a gente já fez isso em outras aulas, que é colocar um if dentro de outro if. Não é difícil de entender. Aqui, né? Se ele entrar... Exato. Se ele entrar nesse if, que vai ser, tipo, se as cartas acabaram, né, o tamanho das cartas for igual a 0, ele vai dar esse alerta de fim de jogo e ele vai acabar entrando em outra condição para ver quem que ganhou. Então, a gente pode fazer essa condição. Aí, dentro do parênteses, a gente vai colocar pontos do jogador, na verdade, maior que pontos máquina. Beleza. Aí a gente vai colocar um HTML resultado para a gente poder exibir na tela, que vai ser igual. E aqui a gente vai criar outra tag HTML do P, que já foi aquela que a gente falou que ia deixar definido para poder aparecer bonitinho. Então vai ser um P. Class resultado? Exato. Exatamente. Aqui, class resultado final, né? Exatamente.
Deixa eu colocar ele aqui. Aí, só que ali eu fechei com aspas simples, aqui aspas simples também, porque aqui no meio eu tô usando dupla. Beleza? Exatamente. Então, a gente vai falar que se o jogador venceu... Ganhou. Venceu, Venceu? Venceu. Venceu. Boa. E agora? Agora vai ser o else, né? Se o contrário for verdadeiro, se a máquina for maior que os pontos do jogador, aí a gente vai imprimir o HTML resultado. Vai ser perdeu. Triste. Beleza. E aqui embaixo já tem, E né, aí o HTML. a gente pode, na verdade, também colocar o empate, né? A gente Uhum. fez o if, a gente pode fazer o else if, aí a gente coloca um if pontos da máquina for maior que o ponto do jogador. Beleza. Porque, na verdade, são 3 coisas, né, gente? Tipo, existe a possibilidade de eles serem iguais. Então, não dá pra gente falar que ele perdeu se for igual. A gente precisa criar 3 ifs. O if else e o else. E agora o else vai ser nessa condição de eles serem iguais. Beleza, então Então, copiei isso o else aqui. a gente vai imprimir que empatou. Legal. Exatamente. E essas outras condições, elas ficam aqui mesmo, Rafa? Ou eu preciso jogar ela para algum lugar? Aqui elas continuam aí, no Tá código bom. que a gente tem. Tá bom. Pode testar? Pode testar. Salvando. Vamos lá, eu tô achando esse jogo muito fácil, hein? Olha, não sei não, hein? Tô jogando bem esse aqui, hein? Será que eu achei um jogo que eu jogue bem na vida? Vamos lá. É que é óbvio, a gente sabendo os pontos de cada carta, né? E a do que vem. Exatamente. Sortear a carta. carta, vamos ver. A Capitã Marvel, o ataque aqui tá bem legal. Joguei, ataque 70, Harry Potter venceu. Próxima rodada, aqui, sortear a carta. Se é de Pegasus, vou jogar aqui a defesa. Vamos ver. Defesa ganhei também. Da Caitlyn, coitada, a defesa meio fraquinha. Voltou lá, 4 cartas, 2 pontos, sorteou. O Naruto, vou jogar defesa também. Sorteei, perdeu. Não, perdeu. Darth Vader perdeu. 2-1, máquina. Deixa eu ver quantos. Tem mais. A última rodada agora. Ou a máquina empata, ou eu venço. Bulbasauro. Pode ser, ou ganha. Vai lá, qual é o. Vamos jogar para ganhar? Vamos de defesa, né? É o que ele tem de forte. Então vamos jogar. Fim de jogo. Caramba, ficou emocionante, porque ele dá o fim de jogo e não fala qual é a outra carta ainda. Quando eu dou um ok, ele Aparece dá aqui a outra. Empatou na última. O Batman tem mais defesa do que o Bulbasauro. Deu um empate aqui. Não temos mais cartas e ficou bem legal. Não dá para sortear mais carta, não dá para empatar e a próxima rodada ficou... Puxa, ficou muito massa isso aqui, hein? Exatamente. Ficou legal. Temos um jogo completo, que é óbvio que dá pra vocês colocarem as cartas de Magic, dá pra vocês mudarem o jogo, mudarem... A gente fez muita coisa aqui de if, se isso aconteceu, faça aquilo, se isso aconteceu, põe isso, né, que a gente chama de gerenciar estado. É algo que acontece muito na programação. E, de novo, esse projeto de Super Trunfo tá puxado porque tem bastante código. Não diria que tem muitos recursos de linguagem, tem as principais, mas tem muito código, tem muito detalhezinho. Eu sei que a gente sofre com P menor, mas espera aí, é ponto e vírgula, parênteses, é chaves, e tem a tal da sintaxe, que a gente precisa ganhar bastante fluência para chegar. De novo, a gente tá no Discord para ouvir vocês, a gente tá conversando, vendo o CodePen, vendo o que vocês estão mandando, e eu tenho dois desafios grandes. Grandes não, um pequeno e um grande. O pequeno tem trechos de código que vocês devem provavelmente já ter se apaixonado, né, por um trecho de código. Que a gente gosta, nossa, isso aqui que a Rafaela mostrou, isso aqui que o Guilherme fez assim, isso aqui que um colega lá do time de Scuba, da Lura, lá no Discord fez, achei incrível. A gente queria ver o que vocês gostaram mais, porque amanhã é uma aula especial do certificado. O que vocês gostaram mais do código que vocês falam, nossa, olha isso aqui que faz, ou um código que vocês trouxeram. E aí dá pra vocês colocarem, olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Então vendo esse site aqui, ó, ele chama carbon.now.sh, tá bem? E aqui, ó, você pode colocar um código em JavaScript aqui, como eles fizeram, né? Aqui, ó, variável cartas igual a carta 1, carta 2, e aí aqui cartas.splice, não era isso? Pega o terceiro elemento
e remove um para frente. E aí console.log cartas. Aqui você tem até como ele gerar automaticamente, mas aqui a gente pode selecionar, ó, esse meu código aqui é JavaScript e eu quero exportar. Você pode exportar. Olha que bonitinho que fica esse JPEG aqui. Ele exporta uma imagenzinha aqui, ó. Ele tá baixando para mim, não apareceu na sua tela, mas ele baixou um JPEG, que aí dá para você compartilhar no Twitter, no LinkedIn e você explica embaixo. Ou você pode até fazer assim, né? Adorei o código que a Rafa ensinou sobre Splice. E 2 pontos. Isso aqui faz isso, né? Comentário. Isso remove o terceiro elemento da array. Não remove o terceiro elemento porque não tem terceiro elemento, não é? Que na verdade é o quarto, certo? Carta 3, carta 4, carta 5 e assim por diante. Então, usem o Carbon, é uma coisa muito legal. Tem, inclusive, um vídeo do Mário Souto, que trabalha com a gente, sobre Carbon, sobre GitHub, que a gente está colocando código extra para o que vocês estão... E conteúdo extra para vocês que estão perguntando de passos mais avançados, tá bem? Segundo desafio, incrível. Por que o Guilherme estava meio roubando, né? Porque a gente sabe quais são as cartas que são mais interessantes. Eu falo, peraí, eu vou usar magia porque eu lembro que o Bulbasaur é o que tem a segunda maior defesa. Ele só perde o Darth Vader. E aí você vai usando esses mecanismos. E como somos sempre nós que estamos escolhendo o atributo, fica fácil. Quer ver? E se você colocar uma inteligência artificial, que na verdade é um if, e fizer com que, variando os rounds, uma vez somos nós que escolhemos o atributo, a outra vez é a máquina. Como que a máquina escolhe qual é o atributo que ela vai jogar? Ela escolhe pelo atributo mais alto, pode ser, é uma escolha simples. Então, uma vez somos nós que escolhemos com o Radio Button, outra vez a escolha é automática, não somos nós que escolhemos. Mudar isso, fazer esse if, saber se o round é o enésimo round par, né? A jogada par, que aí é a máquina, aí na máquina não mostra o Radio Button, já escolhe automático a máquina. Tem uma série de detalhes aí, tá bem? É realmente um desafio para quem já está fluindo muito bem no código. Lembre-se que a gente tem passado hoje aqui, é bastante coisa que a Rafaela e o Guilherme estão escrevendo. Eu vou dar também um desafio para vocês, que também é um pouquinho difícil para poder implementar, mas que é para vocês também fazerem um super trunfo realmente verdadeiro, né? Implementando a ideia do Gui da última aula, de colocar aquela carta que é invencível, que é o tal do super trunfo, e vocês tentarem fazer agora um sistema de quem ganha, você ou a máquina, ficar com a carta do outro. Porque aqui a gente foi só tirando as cartas e ninguém mais podia jogar. No super trunfo de verdade, a gente vai jogando, a gente pega a primeira que aparece, a gente fala, tal, quem ganha fica com a carta de quem perdeu. E aí coloca no final do baralho e vai jogando até essa pessoa ficar sem nenhuma carta. Então, se vocês conseguirem fazer a lógica do super trunfo de verdade, vai ser sensacional. É difícil? É difícil, mas é possível. Não, e um voto de misericórdia para os alunos, eu não vou passar nenhum desafio, pessoal. Peguem o do Paulo e o da Rafa, já vai dar 2, 3 semanas de implementação. Então, para mim tá tranquilo. Então, amanhã a gente tem uma aula muito especial para a gente fazer um certificado que mostre mesmo o que você aprendeu e que, de alguma forma, linke para o portfólio que você fez, e a gente vai dar próximos passos que a gente vai ter uma live para falar das features novas que a Lura a gente está trazendo, tanto conteúdo gratuito quanto para quem são os nossos alunos. A gente vai falar de plano do futuro de outras imersões, a gente vai trazer muitas coisas no final da terceira semana, que tem mais uma semana aí para a gente tirar dúvida, conversar no Discord, eleger projetos interessantes que a gente viu, que a gente já trouxe alguns para vocês. Então, até amanhã. Até amanhã, gente.